Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Para mim é um prazer ter vocês aqui e juntos considerarmos assuntos espirituais. Nesse vídeo, nós estaremos considerando joias espirituais da semana 31 de outubro a 6 de novembro. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal para agora considerarmos os assuntos espirituais. E vamos considerar as joias espirituais, que é uma parte importantíssima da nossa reunião. Então vamos iniciar fazendo a primeira pergunta da apostila, que está baseada no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Então possa nos dizer assim: quando Eliseu voltou a Gilgal, havia fome no país. Os filhos dos profetas estavam sentados diante dele, e ele disse ao seu ajudante: ponha a panela grande no fogo e faça um cozido para os filhos dos profetas. Então a pergunta: quem provavelmente eram os filhos dos profetas? Então, Perspicaz, volume 2, página 728, parágrafo 4. Então, resumidamente, os filhos dos profetas provavelmente eram um grupo de pessoas, pois havia escolas onde formavam profetas. Assim como existe escola hoje que formam arquiteto, professores, naquela época formavam profetas. Dando continuidade à segunda pergunta da apostila, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação, sobre outro assunto? E vamos considerar então algumas joias espirituais. Então vamos fazer a leitura do capítulo 3, versículo 8, que diz assim: e ele perguntou: por qual caminho iremos? Jorão respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. Josafá, de imediato, ele concordou em ajudar a nação irmã. No entanto, como homem temente a Deus, ele deveria ter buscado a orientação de Deus, mas não o fez. Simplesmente aceitou a direção de Jeorão e o resultado foi quase trágico. Lição para nós: devemos tomar muito cuidado com conselhos que não venham da palavra de Deus. Então, quando receber um conselho de quem quer que seja, avalie com carinho se é a decisão certa a ser tomada, pois decisões erradas podem custar a nossa vida espiritual e às vezes física. Outra joia espiritual nós podemos encontrar no versículo 9 e 10, ainda do capítulo 3, que diz assim: então o rei de Israel partiu com o rei de Judá e o rei de Edom. Depois de darem uma volta que levou 7 dias, não havia mais água para o exército e para os animais que os seguiam. O rei de Israel disse: ai de nós! Jeová convocou 3 reis apenas para entregá-los nas mãos de Moabe? Então, após uma caminhada de 7 dias, sem chegar no seu objetivo, eles ficam sem água, desesperados, achando ser o seu fim. Lição para nós: quando algo não é preparado com antecedência, corre o risco de dar errado. Os reis, eles não se prepararam para essa viagem e sofreram a consequência. Então, qualquer decisão que vamos tomar no serviço de Jeová, devemos avaliar se vamos conseguir executar até o fim. Devemos sempre avaliar os custos para ver se vamos conseguir completar a nossa obra. Ainda conseguimos encontrar uma outra lição no capítulo 3, agora no versículo 11, que diz assim: então Josafá perguntou: não há nenhum profeta de Jeová aqui para que consultemos a Jeová por meio dele? Assim, um dos servos do rei de Israel respondeu: há Eliseu,
filho de Safate, que derramava água nas mãos de Elias. Então podemos encontrar duas joias interessantes nesse versículo. A primeira, Eliseu ele era visto por outros como apenas alguém que derramava água nas mãos de Elias. Mas Eliseu achava esse trabalho muito importante, tanto que ele fez isso por 6 anos. Lição para nós. Hoje muitos cristãos ingressam em várias modalidades de serviço que pode ser humilde também. Mas o que motiva esses irmãos é o desejo de dar o seu melhor a Jeová. Que possamos também valorizar serviços humildes, pois Jeová valoriza muito. Ainda outra lição desse versículo. Josafá e os outros reis, ao passarem por dificuldade, recorreu a um profeta de Deus. Lição para nós. Nós, como cristãos, devemos, antes de qualquer decisão, buscar a ajuda de Jeová. Mas quando isso não acontece e as dificuldades aparecem, ainda assim, podemos recorrer a Jeová em busca de respostas e ter certeza que Jeová lhe ajudará. Ainda no capítulo 3, vamos agora ler o versículo 14, que diz assim: Então Eliseu disse: Tão certo como vive Jeová dos exércitos, a quem sirvo, se eu não tivesse consideração por Josafá, rei de Judá, eu não olharia para o Senhor, nem lhe daria atenção. Eliseu ele só deu atenção ao rei de Israel, Jeorão, por causa do rei de Judá, Josafá. Lição para nós. Na nossa vida, quer seja como cristão ou não, precisamos escolher bem nossos amigos, pois esses nos ajudarão a ter uma boa reputação, assim como Josafá tinha, e foi aceitado o seu pedido. Outra joia espiritual do capítulo 3, podemos considerar agora o versículo 15, que diz assim: Agora tragam-me um arpista. Assim que o arpista começou a tocar, a mão de Jeová veio sobre Eliseu. Tudo indica que o coração de Eliseu ele tinha se agitado, ele tinha ficado nervoso por ver um rei idólatra como Jeorão. Por isso, para ouvir a voz de Deus, ele precisava se acalmar. Por isso, ele pediu para tocar uma música. Lição para nós. Todos nós precisamos de paz de espírito para ouvir a voz de Deus em nossa vida e também nos fortalecer. Por isso, é bom ouvir sempre os cânticos, os clipes musicais, pois é um santo remédio para a nossa alma. Agora no capítulo 4, a gente consegue encontrar duas joias. Primeiro no versículo 7, que diz assim: Então ela foi e contou isso ao homem do verdadeiro Deus e ele disse: Vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos podem viver do que sobrar. Eliseu ele ajudou uma mulher a quitar uma dívida. Embora ele tenha usado um milagre, ela teve que agir e vender para que pudesse obter o dinheiro. Lição: hoje, Jeová nos ajuda também a resolver nossos problemas. Devemos sempre orar pedindo ajuda, mas nunca ficar parado, achando que vai cair do céu. Vá à luta e Jeová te recompensará. E o versículo 16 diz assim: Então Eliseu disse: Nesta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Mas ela disse: Não, meu senhor, homem do verdadeiro Deus, não minta a sua serva. Eliseu, com o Espírito Santo de Deus, retribuiu a hospitalidade da sunamita, lhe dando um filho. Lição para nós: podemos e devemos mostrar sempre que possível hospitalidade para com os nossos irmãos, oferecendo uma refeição, um lanche. E uma boa oportunidade de se fazer isso é quando o superintendente visita a sua congregação. Por fazer revisitas e estudos e dar o almoço, você também estará mostrando hospitalidade e tenha certeza que Jeová lhe recompensará. Então essas foram as joias espirituais
dos capítulos 3 e 4. Espero que tenham gostado e que vocês possam agora estar mais preparados para a sua reunião. Obrigado a todos por estar aqui presentes. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.